Olá, aqui é Paulo César. Esse é o nosso segundo vídeo da série Como Escolher um Curso de Hipnose. E essa segunda questão é a segunda coisa mais importante que um curso de hipnose deve ter, precisa ter. E pode até parecer bobagem para você, mas a forma mais fácil de você fracassar em uma sessão de hipnose é você não lidar com pessoas. Hipnose é uma disciplina, uma arte, é uma ciência de lidar com pessoas. Então, na hora que alguém aparece na sua frente, na hora que alguém está na sua frente, a forma como você se comunica com essa pessoa, antes até da hipnose, isso é determinante. Veja bem, nós seres humanos, nós somos altamente infecciosos. Você já sabia disso? O seu estado mental, o seu estado emocional vai afetar a outra pessoa. Se você não está à vontade com você, se você não está seguro, se você não está bem, então a outra pessoa também não vai se sentir bem. Igor Ledorowski conta uma história muito interessante. Quando ele era pequenininho na escola, ele estudava na escola e todo ano tinha uma apresentação de calouros. Isso ele tinha 7, 8 anos de idade. E cada aluno tinha que subir no palco e os pais todos iam assistir no teatro. E um colega dele tocava clarineta. E esse coleguinha subiu no palco para se apresentar, olhou para a plateia, pegou a clarineta e começou a tocar. E logo de cara ele tocou uma nota completamente desafinada. Você imagina, você vai tocar um instrumento e de repente sai aquele pé completamente fora de lugar. Aquele garotinho parou, olhou para a clarineta dele e disse: "Não faça mais isso." E voltou a tocar a musiquinha dele. Imediatamente, aqueles pais que estavam tensos na hora que o garotinho errou, eles começaram a rir. E esse garotinho foi aplaudido de pé depois da apresentação dele. Então, isso é uma demonstração de que o ser humano, ele sente a emoção de outro ser humano. E eu vou lhe contar um segredo que talvez nunca ninguém tenha lhe contado. Quando você não está se sentindo à vontade, você faz com que outras pessoas não se sintam à vontade. Quando você não está bem, confortável com você, você faz com que outras pessoas não se sintam confortáveis consigo. E as pessoas odeiam isso. As pessoas fogem disso, as pessoas vão fugir de você, porque aquilo que você está sentindo, você faz com que outras pessoas sintam também. É por isso que é muito difícil você empatizar com uma pessoa que erra e sente vergonha, porque essa pessoa faz com que você sinta vergonha. Você pode achar que deveríamos agir diferente, mas o fato é que é assim que essa pessoa faz com que as outras pessoas se sintam também. E a grande maioria das pessoas vão evitar você. Quando você não está à vontade, quando você está envergonhado, quando você está acanhado, quando você não está se sentindo à vontade com você. Então, um curso de hipnose, ele precisa lhe ensinar técnicas, meios, para que você possa estar na atitude certa, no estado emocional correto, no estado psicológico correto, na hora que você vai lidar com outras pessoas. E eu preciso lhe dar um aviso. Na hora que você aprende essas técnicas, e são técnicas fáceis, são técnicas naturais, são técnicas que, na minha opinião, deveriam ser ensinadas na escola para todas as crianças. Nós deveríamos crescer sabendo utilizar essas técnicas. Mas existem efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais é que, na hora que você começa a se sentir
melhor com você, mais à vontade com você, mais confiante em você. Isso vai se espalhar por todas as outras áreas da sua vida, vai se espalhar pelos seus relacionamentos, vai surtir efeitos no seu trabalho, na forma como as pessoas enxergam você. Então, é muito importante que um curso de hipnose lhe ensine a lidar com pessoas. Tem outra coisa muito importante que eu preciso lhe dizer, que é o seguinte. Existe ainda uma crença muito divulgada em hipnose de que 30% das pessoas entram em estado de hipnose facilmente. 40% das pessoas entram em estado de hipnose leve, com uma certa dificuldade. E essas pessoas, algumas delas, à medida que você vai fazendo mais sessões com elas, elas vão conseguindo entrar em estados cada vez mais profundos. Digamos que 10% consigam entrar em estado de hipnose profundo, desses 30% que apenas conseguiam leve, outros 10% vão entrar em estado de hipnose leve e os outros 10% vão ficar por ali mesmo. E existe 30% das pessoas que nunca vão entrar em estado de hipnose. Mas eu quero lhe explicar por que essa estatística existe e o quanto ela é errada. Primeiro, eu quero afirmar categoricamente que todo mundo entra em estado de hipnose. Hipnose, o transe hipnótico, é um estado natural em que eu, você, todos nós entramos pelo menos 7 vezes por dia. E quando eu digo pelo menos, significa que quem menos entra 7 vezes por dia. Se você fala, se você anda, se você aprende, se você amadurece, se você adquire hábitos, se você muda seus hábitos, significa que você tem capacidade de entrar em estado de hipnose. Mas esses dados existem porque eles foram conseguidos em pesquisas científicas. Pesquisas científicas, como você sabe, exigem que você controle o ambiente. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam pessoas, colocavam essa pessoa numa sala, sentada numa cadeira. E eles tinham uma indução hipnótica. Indução hipnótica são aquelas palavras que você diz para que a pessoa entre em estado de hipnose. E com essa indução, eles iam ler essa indução para a pessoa. E, obviamente, era a mesma indução para todo mundo. Para controlar ainda mais as variáveis, para que aquilo fosse idêntico para todo mundo, então eles ainda davam o passo seguinte. Eles gravavam aquela indução, justamente para que, por exemplo, eu vou ler a mesma indução para 100 pessoas, é muito provável que eu vá variando a minha tonalidade, eu vá variando a minha entonação, eu vá variando o ritmo da minha voz. Então, para que todos escutassem a mesma indução idêntica, sem nenhuma diferença, essa indução era gravada. Então você imagine, você pega um grupo de 100 pessoas e você coloca uma por uma sentada numa cadeira e você coloca um áudio de uma indução para essa pessoa. Então, o que é que acontece? Exatamente isso. 30% entram em estado de hipnose profunda. Essas pessoas têm uma imensa facilidade em entrar em estado de hipnose. 40% entram em estado de hipnose leve, uma espécie de relaxamento. E 30% nada acontece. Porque, mais uma vez eu quero repetir, um curso de hipnose precisa ensinar você a lidar com gente, não com scripts. Script não serve para hipnose. Então, 100% das pessoas podem entrar nesse estado, mas você tem que estar lidando com a pessoa. Na hora que você está com um cliente, com uma pessoa, com um ser humano na sua frente, e essa pessoa quer experimentar a hipnose, você precisa ter os olhos bem abertos, você precisa estar olhando para ela e não para uma folha de papel. Você precisa estar olhando para ela e não recitando algo que você memorizou. Porque na hora que você está olhando para essa pessoa, você está, se você for bem treinado, se você for bem ensinado, num curso de hipnose de qualidade, você está reconhecendo sinais de transe. Você sabe exatamente onde essa pessoa está. E se por acaso aquela indução não estiver funcionando para a pessoa, então você pode utilizar um grande segredo que todo hipnotista, todo hipnoterapeuta deveria saber. A maioria das pessoas não tem ideia do que você vai fazer.
Então, se você está usando, por exemplo, a indução de Dave Elman, e essa pessoa não está respondendo como deveria, a única coisa que você precisa fazer é nunca dizer ups, ou nunca dizer eita, ou deixe-me tentar outra coisa então. Não, você fica calado e você emenda com outra indução que agora você sabe que vai funcionar. E para essa pessoa é como se aquilo fosse algo que já estivesse programado. Aquilo fosse algo que já ia acontecer. Aí essa pessoa sim entra em estado de hipnose profundo e você vai ter uma sessão extremamente proveitosa que vai levar essa pessoa a conseguir os resultados que ela estava procurando. Seja experimentar hipnose, sentir o estado de hipnose, ou fazer uma sessão de hipnoterapia que vai resolver algum problema que foi por isso que essa pessoa lhe procurou. Mas isso só acontece quando você sabe lidar com pessoas, quando você está presente diante de outro ser humano, quando você consegue estar com os olhos nela. E eu vou lhe contar um segredo. Na maioria das vezes, quando eu vou fazer uma sessão de hipnoterapia, eu preparei, eu já tenho uma ideia, eu já sei mais ou menos o que a pessoa quer. Então, eu, na minha cabeça, eu paro, eu sento e eu escolho uma estratégia. Eu escolho como eu vou trabalhar, eu escolho o que eu vou fazer com essa pessoa. Mas em 60, 70% dos casos eu acabo fazendo algo completamente diferente. Porque na hora que a pessoa está na sua frente, você está lendo a pessoa, você está se comunicando com a pessoa, você está interagindo com a pessoa. E naquele momento, você pode e deve, dependendo da situação, mudar os seus planos, mudar sua estratégia. Muitas vezes até improvisar. E eu não quero que você entenda errado o que é improvisar. Improvisar significa que você está preparado, que você conhece as técnicas, que você sabe o que você está fazendo e você tem um leque de opções na sua frente. E você conhece tão bem essas opções que você pode misturar e criar uma nova opção que seja adequada para aquela situação naquele momento. Agora, isso só acontece, e eu quero enfatizar isso muito fortemente, quando você está olhando para a pessoa, quando você está lidando com a pessoa, quando você está presente diante de outro ser humano. E isso é o que toda hipnose deveria ser. Hipnose não é um script, não é uma técnica. É uma arte de você ajudar pessoas a entrarem em contato com essa parte mais profunda que elas têm. E cada pessoa é única. Então, essa é a segunda coisa mais importante que você deve buscar num curso de hipnose. E acredite em mim, é muito importante isso. Muitas pessoas, elas aprendem errado, elas aprendem que hipnose é só técnica, que é só você ler o script. E se a pessoa não entrar em estado de hipnose é porque ela está resistindo. Não havia nada que você pudesse fazer. Ela está resistindo. Você não assume o comando na sua mão, você não assume a responsabilidade na sua mão. Isso é uma coisa que simplesmente não vai funcionar com muitas pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo, porque mais pessoas vão ter acesso. Se inscreva no meu canal se você já não estiver inscrito. E aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter acesso ao primeiro vídeo dessa série. E vai estar lá o link. E também vai ter outro link, onde você pode se inscrever e receber material complementar em relação a este assunto que nós estamos falando. Como escolher um curso de hipnose que seja
ideal para você. Então, até a próxima. Aqui é Paulo César. É sempre um prazer conversar com você.